Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres nesta manhã? Aleluia. Já falou com o irmão que está do seu lado, apesar do distanciamento social, nós temos o ajuntamento espiritual. Aleluia. Você não pode se afastar do membro que interliga você no corpo, né? Que conecta, que ajusta você no corpo. Então, fala com o irmão, mesmo de longe aí, fala com o irmão que está do seu lado. Abençoe a vida dele. Aleluia. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Tecladista aqui, quem é o... Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Eu só vi 3 amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra que vai mexer com o seu cérebro. Vai mexer com a sua mente. Aleluia. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 53. 53, versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Só até aqui. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de ser boca de Deus nesta manhã para falar o que está no teu coração, ao coração da tua igreja. E assim nós já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por esse que vive e reina para todos sempre. A igreja diz, e graças a Deus podeis tomar assento. Se fôssemos hoje pegar uma palavra para revelar o problema da humanidade, eu diria que a humanidade perece por causa de um só problema. E esse problema foi o que Jesus veio fazer aqui, quando esteve no seu ministério terreno. Ele veio tratar desse problema. O problema da humanidade hoje é mentalidade. Diga comigo, mentalidade. Esse é o problema que, enquanto nós estivermos aqui na terra, o Evangelho vai intervir para amoldar, para transformar, para restaurar e para fazer suplantar a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo. Vocês sabem por que Jesus ele veio a esta terra como um cordeiro? E o texto diz: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Jesus tinha que vir a este mundo como cordeiro. Sabe por quê? Por causa da mentalidade do homem. Se você perguntar se o cordeiro é conhecido nos céus, ninguém sabe quem é o cordeiro nos céus. Porque Jesus, ele nunca foi cordeiro nos céus. Nos céus ele é o leão da tribo de Judá. Mas aqui na terra, ele teve que manifestar-se como um cordeiro. E o texto diz pelo profeta Isaías, e como ele não era cordeiro, ele sempre foi leão. Mas aqui na terra ele teve que se revelar como cordeiro por causa de você. Porque nós temos a mentalidade de cordeiro. E Jesus teve que se rebaixar ao nível de cordeiro para nos ensinar como viver aqui na terra, se sujeitando ao leão. Ele tinha vestes de cordeiro, mas mente de leão. Ele pensava e pensa e sempre pensou como leão. Mas ele teve que viver como cordeiro. Aleluia. Em Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, descendo ao padrão de cordeiro. Ele veio a este mundo em obediência, em submissão. Ele se despojou de todos os seus atributos reais e divinos e viveu aqui na terra em forma de cordeiro. Foi levado ao matadouro diante dos seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. A Bíblia diz que aprouve a Deus moê-lo. Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, versículo 10, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Problema da humanidade é um problema de mentalidade. A questão é que nós trouxemos uma mentalidade. Infelizmente, quando nós saímos do Egito, do mundo, o processo de transformação da mente é um processo gradativo. É um processo em que a nossa alma vai sendo restaurada, né? Passo a passo, gradativamente. À medida que você se expõe à palavra de Deus, a sua alma vai sendo curada, vai sendo tratada, vai sendo renovada, vai sendo restaurada, até você chegar à estatura da plenitude de Cristo, até você voltar a pensar como o nosso pai, Adão, lá no Éden, no princípio, ele era filho de Deus. Quando Deus fez o homem, fez a imagem e semelhança do seu filho, Jesus. E Adão era filho legítimo, tinha a natureza de Deus, o ruach, Deus assoprou sobre ele, o fôlego de vida, o DNA de Deus, a paternidade divina. Deus colocou dentro do homem. É assim, tudo que Deus fez, Deus foi buscar na fonte, e Ele falou à fonte, para que a fonte desse os elementos essenciais para a sua
construção. Deus falou ao ar, falou às constelações, e ele depois liberou a palavra haja, e houve. E tudo que ele fez, ele foi à fonte, e a fonte liberou a matéria-prima para que ele pudesse construir toda a obra das suas próprias mãos. Quando ele foi fazer o homem no 6º dia, Deus falou à fonte, Deus falou para si mesmo, e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele pegou do pó da terra, o barro, e construiu o veículo que transportaria o homem aqui na terra. E ele então, depois que ele formou o veículo, ele então colocou o fôlego de vida. E o homem passou, transformou-se a um ser vivificante. E ele assoprou dentro do homem o seu ruach, a sua natureza divina, o seu fôlego de vida, o seu DNA. Deus colocou sobre o homem a sua paternidade. E ele se tornou filho de Deus, legítimo. Aleluia. Mas o homem, ele rompeu com Deus. Ele se afastou de Deus, ele traiu a Deus, ele substituiu Deus numa outra paternidade. Depois que Deus foi rejeitado pelo homem, Deus se retirou. E quando Deus se retirou da vida do homem, todos os benefícios que Deus trouxe sobre o homem foram retirados. E o homem passou a viver segundo a sua própria concupiscência. Ele teve que trabalhar, ele teve que sofrer, ele teve que suar, ele teve que construir, ele teve que fazer tudo agora pelo esforço do seu próprio braço. Tudo que Deus precisa e deseja sobre a nossa vida é restabelecer o que Ele instituiu desde o princípio. Deus, ainda nos dias de hoje, o maior desejo dele é colocar dentro de nós